É inacreditável, em toda a coletiva do Vasco, né? Sempre os caras falam do nosso Flamengo e não foi diferente com essa entrevista aí que vocês irão conferir do Verratti. Vou trazer para vocês aqui o mesmo. Vamos reagir juntos. O mesmo falando sobre o nosso Flamengo. Tem um jogador que ele gosta muito, apesar de ser do Flamengo. Ele gosta muito desse jogador. Falou mais de Flamengo, inclusive disse, ou melhor, falou sobre o título do Flamengo no Campeonato Carioca. Foi justo? O Flamengo foi ajudado? Vou trazer para vocês, vamos reagir juntos, só que antes, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações e me segue também nas minhas redes sociais, beleza? Principalmente lá no meu Instagram, no @AlmeidaFla81. Link tá aqui na descrição deste vídeo e me segue também nas minhas outras redes sociais, como TikTok, X, link de todas elas estão também aqui na descrição deste vídeo. Créditos deste vídeo, deste corte que nós iremos reagir agora, é lá da Vasco TV. E olha só, meus amigos, toda vez que tem coletiva, sempre os caras falam do nosso Flamengo e dessa vez não foi diferente. O que será que o Verratti falou do nosso Mengão? Vamos trazer, ou melhor, vou trazer para vocês agora e vamos acompanhar juntos, reagir juntos o que foi que o Verratti falou do nosso Flamengo. Vamos lá. A minha pergunta vai sobre a questão física, preparação física para essa maratona de jogos. A gente vai ter, pelo jeito, 8 jogos em um mês, em abril. E uma das críticas que a torcida tem comentado é da queda de rendimento no segundo tempo. Isso foi nos jogos contra o Flamengo e no jogo com o Fluminense em Brasília. Queria saber sua opinião sobre a preparação física e de como o time está se preparando para essa maratona, para o Campeonato Brasileiro. E, se me permite também uma segunda pergunta curtinha, sobre a adaptação dos novos jogadores, o Nuno, o Lloyd e o Garré, argentino como você. Como é que você está sentindo a entrada deles na equipe do Vasco? Obrigado. A preparação física é muito importante. A gente teve uma pré-temporada muito curta, porque, se não me equivoco, quarta rodada do Carioca a gente já tinha que jogar. Então, não há uma fórmula exata para falar, cara, você tem que fazer isto. O mais importante, quando você tem muita competência, é o cuidado pessoal, é a alimentação, o descanso, o complemento que a gente faz aqui no clube. E depois, diferentes jogadores vão precisando de diferentes coisas e a comissão vai trabalhando mais específico. Depois, eu falo, o futebol já está inventado, todo mundo já sabe como uma preparação, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Depois, há jogos no que você aparenta um pouco mais cansado, outros jogos no que não. Cara, eu não posso dar uma explicação específica disso, porque não tem sentido. Hoje, casi todos os times se preparam da mesma forma. Eu não creio que Flamengo se prepare de uma maneira fisicamente e Vasco de outra. Depois, diferentes formas de trabalhar. Falo do Flamengo porque hoje é o time que todo mundo está falando. Então é isso. Eu acho que também é um pouco emocional, um pouco mental. E a segunda pergunta esqueci. Sobre os novos... inclusive o Garré. Se você olha os jogos e demais, você vai falar que Nuno foi o que melhor se adaptou. Pero están trabajando bien. Garré está tomando más confianza ahora en los treinos. A gente está viendo muy bien a él. Es difícil siempre una adaptación, mas yo acho que están bien los tres. Van a llevar su tiempo, obviamente, no es fácil, pero los tres están muy bien. Boa tarde, Paulo. Marcelo Correia da TV Globo. Acho que em qualquer lista que as pessoas fizerem agora sobre possíveis artilheiros do Campeonato Brasileiro, você vai aparecer pelos gols que você tem feito pelo Vasco nas últimas temporadas. Quem você poria ali ao seu lado como
atacantes que de fato você acha que podem chegar ali no topo da lista de artilheiros do brasileiro, o que você admira, talvez, em algum desses jogadores, e explica um pouco para a gente o teu talento para cabecear, porque a gente percebe que você trabalha muito isso, né? Posicionamento, gesto técnico, se alguém te inspirou. Ah, se eu explico isso, eu perdi a magia. Eu não vou explicar. Não. Cara, eu gosto muito do Pedro. Para mim é um jogador muito completo. Ele tem também muitas situações de gol jogando no Flamengo, mas eu gosto muito dele. Já falei ano passado em uma coletiva. É um jogador muito completo, eu gosto muito dele. Depois tem muitos. Yuri hoje está num momento muito bom também. Eu admiro muito por conta da idade também a Hulk, como ele está muito ativo a sua idade. Eu gosto também dele, mas aqui tem atacantes muito bons em todos os times. Vai ser uma briga muito boa. Interessante, né? Eu acho que nem o vascaíno esperava essa resposta dele, né? De que o cara que ele admira, que ele gosta muito de ver jogar aqui no nosso futebol brasileiro, né? O Pedro, ele até falou, não é porque o Pedro é do Flamengo, né, que eu não vá gostar, né? Apesar dele ser do Flamengo, gosto do estilo dele, do jeito que ele é fazedor de gols. Cara, Pedro é sensacional. Pedro, se não tivesse lesionado, com certeza estava na seleção brasileira, titular absoluto, é o melhor centroavante que nós temos aqui no nosso futebol brasileiro e no futebol sul-americano também. E que bom que ele logo estará de volta para ajudar o nosso Mengão, principalmente no Mundial de Clubes, que já está batendo aí na porta, né? Ali já no meio do ano, em junho, julho, se não me engano, já começa o Mundial de Clubes e já daqui a alguns dias, eu acho que daqui uma semana, se eu não me engano, é mais ou menos daqui uma semana, já tem Libertadores da América. Inclusive tivemos aí nesta última segunda-feira o sorteio, onde já foi até definido o grupo do nosso Flamengo, né? Inclusive vai jogar na altitude, vai pegar o LDU de Quito. E ele falou mais sobre o nosso Flamengo, vamos acompanhar. Boa tarde, Verrete, Lucas Pedrosa da revista Placar e também do SBT. Você falou sobre o aspecto mental e o Carille na coletiva disse que inclusive esse time, quando estava tomando gol, estava desmoronando. E o Vasco tem feito mudanças inclusive no seu departamento, você está aqui desde 2023. Eu queria que você abordasse como atleta o que o aspecto mental, como esse suporte é importante e como o Vasco pode fazer para melhorar, porque eu concordo que talvez não seja só uma questão física, seja uma questão mental também dessa equipe, que oscila muito de um tempo para outro. Como que vocês têm conversado com isso e todo esse suporte que o Vasco tem dado no aspecto psicológico para hoje um atleta de alto nível conseguir performar? Obrigado. Cara, que o Vasco te dá todas as possibilidades que você quer, que você pode ter. Depois tem cada como utiliza isso, cara, todas as cabeças são um mundo, eu falo. Então, em um time você tem 11 cabeças, tem reserva. Então, a parte emocional fica muito importante hoje em dia. Hoje falava das críticas também. Tem muitos garotos, muitos moleques que sofrem muito isso, mas perdão, já jogadores mais grandes também sofrem muito das críticas, e isso a hora de você ter um desempenho influi muito. Se eu falo, todo mundo que está aqui no Vasco está preparado para estar aqui, está preparado para jogar futebol profissional. Você há jogo que faz coisa muito boa e outro jogo que faz coisa muito ruim, e você fala como pode acontecer. É a cabeça, maneja tudo. Um dia você já foi membro da Brasil Paralelo. Então, acho que mais que grupal, acho que cada atleta tem que dar atenção pessoal à sua parte emocional. E hoje em dia, quando um atleta é forte mentalmente, eu acho que faz diferença, muita diferença. E Vasco te dá tudo para se algum jogador, algum atleta precisa dessa situação, dessa parte de trabalhar, pode trabalhar. Então é isso, mas cada um também tem que detectar quando precisa desse momento de falar. Acho que é muito importante falar, contar o que está acontecendo, o que lhe está passando a cada um por dentro, que ninguém sabe. Isso é muito importante. Verrete, boa tarde. Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno.
Você falou em reconstrução, né? Usou algumas vezes essa palavra. O torcedor, claro que ele quer para ontem, né? Um time já do nível dos rivais. A gente observa que o Flamengo levou pelo menos 6 anos na reconstrução, o Botafogo pelo menos 3 anos, o Fluminense talvez nessa mesma linha, e os 3 já performaram e ganharam. O que você pode passar para o torcedor, porque esses serão adversários do Vasco já no Campeonato Brasileiro, novamente, para que essa diferença que hoje ainda existe dentro da reestruturação, ela seja diminuída dentro de campo. Porque o torcedor, quando vai para o Clássico, em especial com o Flamengo, ele vai assim, será que vai dar? Quando antigamente, você óbvio não estava aqui, o equilíbrio sempre foi muito presente. Mas nessa reestruturação, o que você acha que pode diminuir dentro de campo? Eu não concordo que o Vasco não tenha um plantel ao nível que o Vasco. Eu acho que tem um grupo bom, que é muito trabalhador. Eu sempre falo que se você tem. Hoje tem algo muito destacado do grupo de jogadores que tem. Jogadores muito dedicados. Se a gente estuvo muito perto de ser campeão da Copa do Brasil, e a gente aí vai falar que o Vasco tinha a torcida vai falar que o Vasco tinha um plantel a nível de Vasco. Cara, é muito delgada a linha entre conseguir um título ou não. Eu entendo que, como você falou, que o torcedor quer um título para ontem. Eu também. Eu gosto de ganhar. Depois, você tem que aceitar os momentos de cada clube. Hoje o Flamengo está um passo arriba ou 2 ou 3 passos arriba de todo mundo aqui no Brasil. Mas a gente, cada jogo que joga contra ele, quer ganhar e trabalha para isso. Mas ele hoje, a gente tem que aceitar que ele hoje está melhor e tem que trabalhar o jogo durante a semana de uma forma diferente para tentar ganhar. Quando se falou sobre os jogos do Carioca, eles foram justo ganadores do Carioca. Todo mundo vai falar que porque jogaram bem, fizeram tudo para ganhar. Mas está claro que no primeiro jogo, se o L seria expulso, que para mim ele tinha que ser expulso, todo mundo falou isso, o jogo mudava. Se Bruno Henrique hubiese sido expulso, el jogo mudaba. El gol de Bruno Henrique estaba en impedimento, claro, el jogo mudaba. Entonces ahí a gente ganaba 1-0 con un jugador más. Son pequeños detalles. Cuando você fala, cara, Flamengo está bien, mas encima tem esa ayuda. Eu não tiro o mérito dele, porque para mí son justos ganadores do Carioca, están haciendo un gran trabajo, mas también tem que falar, eso es cierto, que eles foram ajudados, no sé si ayudados. Hubo lances que eles fueron beneficiados, y lances claros que mudaban o sentido del juego. Y cuando vos lo que a mí me pasó, cara, vos estaba haciendo un buen juego, iba ganando 1-0 y acontece eso. Cara, si ele encima jogaban bien y son beneficiados, porra, é imposible. Mas volto a falar, para que quede claro, eu não tiro o mérito dele. Eles foram justos ganadores. Eles foram justos ganadores nos 2 jogos, foram justos ganadores Carioca, mas, cara, foram beneficiados nesos lances, muito beneficiados. Lances específicos que mudaram o jogo. Então é difícil também. Primeiro que o Flamengo não foi beneficiado em nada, irmão. Não foi beneficiado, não foi ajudado, como, né, ele falou aí, as palavras do Verratti, né? Ajudado, beneficiado. Eles ainda estão chorando aquele gol do Bruno Henrique, onde a linha do impedimento ali engrossou, passou de 6 centímetros para 12, ainda estava na linha, então não houve impedimento. Se for realmente para falar, para reclamar, para chorar, os 2 gols que o Flamengo fez agora nesse último domingo contra o Fluminense, que era para ser 2-0, 2 gols muito mal anulados. E aí, o Flamengo está reclamando disso? Está chorando disso? Por que não fala também sobre essa situação? Ó, o Flamengo mereceu ganhar o título, foi beneficiado com o Bruno Henrique, mas também foi prejudicado contra o Fluminense. Por que não cita também essa situação? É como o próprio Felipe Luiz falou, e falou muito bem, foi perfeito em suas palavras, na coletiva após o Flamengo ser campeão em cima do Fluminense. Quando o Flamengo ganha, os rivais, os antes, sempre falam, não, ganhou por causa da arbitragem, ganhou por causa disso, por causa daquilo. Nunca é mérito do Flamengo, do treinador e de seus jogadores. Agora, quando o Flamengo perde,
Ah, porque o adversário jogou pra caramba. Ah, porque o adversário deu a vida. É porque o adversário deitou em cima do Flamengo. Aí sim, é méritos do time rival, do time adversário. Então, cara, tá mais comprovado o que o Felipe Luiz falou na coletiva deste último domingo com essas palavras aqui, com essa coletiva do Verratti falando sobre o Flamengo. Não é verdade? Então, tipo assim, o Flamengo mereceu, mas foi ajudado. Porra, tá mordendo e tá assoprando. Tá mordendo e tá assoprando. Te decide, o Flamengo foi ajudado ou mereceu ganhar? Sabe? Aí fico nesse chororô. Os caras ainda pensam que vão ganhar do Flamengo. Porra, o Vasco já teve aí milhões de jogos contra o Flamengo, tá sem ganhar do Flamengo há anos. Há anos. Foram 3 confrontos já em 2025 e não conseguiu ganhar um jogo sequer do Flamengo. Aí a desculpa deles é sempre essa, porque o Flamengo foi ajudado, foi beneficiado, o juiz não sei o quê, o VAR não sei o quê. Enfim, Mas o que o Verratti também falou, 2 coisas bem legais que ele falou aí que me chamou a atenção, foi ele admirar o Pedro e também ele falar o correto, que realmente o Flamengo hoje está acima dos adversários, não é só do Vasco, é acima de todos, né? 2, 3 passos ele falou aí, mas está muito mais. Então isso foi bem interessante, ele ter falado essa parte aí também, mas ele falar que o Flamengo foi ajudado, foi beneficiado, aí eu não concordo. Não concordo, ou ele se decide, ou o Flamengo foi ajudado, ou foi realmente ganhou por merecer, como ele também falou, ele mordeu e assoprou, né? Enfim, comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, saudações!